Olá, eu sou Solange Limberger do canal Ensaios sobre Negócios e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo no mundo dos negócios, que é o feedback. Pois é, antes disso, inscreva-se no canal, compartilha com aquele amigo que precisa saber sobre isso, ou aquele colega de trabalho, ou se você conhece empreendedores, intraempreendedores, lideranças que precisam ter contato com esse conhecimento, convida para estar aqui com a gente. Muito bem, feedback. Feedback é um produto raro, cotadíssimo no mercado, muitas pessoas precisam, no entanto é privilégio de poucos, muitas pessoas gostariam de ter um feedback. Não se compra feedback, se aprende feedback. Não se estoca, não se guarda. Ao contrário, você deve cuidar para não perder o momento correto de utilizá-lo. Porque se você não usar na hora certa, o feedback vence o prazo de validade. E quando ele vence o prazo de validade, acaba se tornando um produto que é indigesto e insípido. Por isso é que muitas pessoas, muitos líderes sequer gostam de falar sobre feedback. A maioria prefere receber feedback corretivo do que elogios. Você acredita nisso? Pois é, as pessoas querem receber feedbacks corretivos, feedbacks que as impulsionem ao desenvolvimento. E claro que a gente gosta de ganhar feedbacks de elogios, mas muito mais aqueles que que corrigem as nossas falhas. E 72% do desempenho dos profissionais, dos seus liderados, melhoraria com mais feedback corretivo. Você vê a tamanho é a importância de você realizar feedbacks. Tem uma reportagem que saiu em 2019, novembro de 2019, que diz o seguinte: como identificar seu potencial e usar feedbacks para reconhecer habilidades. E aí ele fala o seguinte, que a capacidade de aceitar feedbacks está ligada à humildade em aprender. Aí é que mora o X da questão. Muitas vezes você, ou seus liderados, ou você vê isso acontecer nas empresas, muitas pessoas recebem até um feedback, mas não têm humildade para aprender. Pois é, doído isso, né? Mas é assim que muitas vezes acontece. E por isso que a gente vê aí muitos lugares ou muitas pessoas que dizem assim, mas feedback não funciona. Tá? Primeiro porque você não aceita, e segundo porque às vezes você não tem humildade em aprender. Indiferente de onde você está, em que posição você está no seu negócio, é muito importante que você tenha essa humildade. Tá? A questão é a seguinte, a maioria das pessoas, quando elas não recebem, quando elas não aceitam o feedback, ou quando elas não evoluem, é porque elas não têm autoconsciência. Ou seja, o que é autoconsciência? A gente saber quem somos e como nós somos. Por isso que no canal aí, se você procurar, você vai encontrar um vídeo que eu fiz sobre autoconhecimento, exatamente, a importância do autoconhecimento e que gera autoconsciência, saber quem somos e como somos. E 95% das pessoas, elas acreditam ser autoconscientes, mas elas não são. Apenas 15% das pessoas são realmente conscientes das suas habilidades e competências. E olha só, nós nos aproximamos do que é bom e nos afastamos do que é ruim. Então, apesar de a gente poder evoluir e ter um melhor desenvolvimento quando nós recebemos um feedback corretivo, nós não gostamos de recebê-lo. Tá? Nós preferimos, mas não gostamos. Por quê? Porque é ruim. E se é ruim, eu quero que esteja à distância. Isso faz parte do comportamento do nosso cérebro. Tá? O nosso córtex pré-frontal, que é essa parte que a gente tem aqui na frente do cérebro, ele integra a resposta emocional ao conteúdo do feedback. Então, ele pode impedir ou ele pode intensificar o alarme disparado por um outro órgão que a gente tem aqui, que é a amígdala, que faz você, que ele está conosco desde a época das cavernas, ele faz você matar ou correr. Então ele aceita ou não aceita, ele aceita e faz ou reage e resiste.
Tá? Então faz parte do comportamento humano nós nos afastarmos, então temos uma resposta emocional, às vezes num primeiro momento negativa ao processo de feedback. Tá? Mas ele é necessário, é importante. Tá? E o feedback, ele não tem a ver com o gosto ou não gosto de você. Então quando você dá um feedback ao seu liderado ou você recebe um feedback, aquele feedback não está dizendo se a pessoa gosta de você ou se ela não gosta de você. Não tem absolutamente nada a ver. Está dizendo se você faz ou se você não faz o trabalho. Se você atende às expectativas ou não atende. Não tem nada a ver com você. E sim com aquilo que você faz. Com a atividade que você desenvolve. Tá? E por isso é tão importante para você que é líder, tá? Você entender que o feedback, ele precisa ser o feedback corretivo, referente a algo que já aconteceu. Ele precisa ser presente quando é um feedback de reconhecimento, ou seja, o liderado fez algo que merece um elogio, que merece um reconhecimento, tem que ser naquele momento. Ou feedback futuro, que é quando você dá a oportunidade da pessoa de se desenvolver. Então você trabalha ali as habilidades e competências futuras que ela vai precisar desenvolver. Então o feedback, para que ele seja tem efeito, para que ele produza resultado no negócio, ele precisa ser dentro desses 3 horizontes de tempo. O passado, que vai corrigir um erro que aconteceu, um problema que aconteceu, o presente, que é de reconhecimento, e o futuro, que é de desenvolvimento. Se eu não trabalho esses três tipos de feedback, possivelmente os meus resultados não serão satisfatórios. E outra coisa importante é como você faz esse feedback. E aí eu tenho um modelo que é chamado modelo XYZ, que é muito legal, inclusive, quando você dá feedbacks entre os colegas, tá? Entre colegas, entre líderes e liderados. É importante, principalmente relacionado a questões comportamentais. Então, como é que você vai usar isso? Pega o papel e caneta e anota aí. É uma fórmula. Essa é uma fórmula de você dar um feedback de um comportamento para um colega seu. Então anota aí, tá? Quando você fez X, eu me senti Y. E eu preferia que ao invés disso você fizesse Z. É diferente de você chegar ali, não gostei do que você falou, não gosto quando você faz isso, você chega acusando, tá? Esse fato de você chegar acusando faz o quê? Córtex pré-frontal, resposta emocional negativa, bloqueia. Então a pessoa já nem te ouve mais o que você vai dizer. Então a forma como você vai dizer é extremamente importante. Vou repetir. Quando você fez X, eu me senti Y e eu preferia que ao invés disso você fizesse Z. Aí você estabelece uma comunicação, você estabelece uma troca e a pessoa a qual você está comunicando, está dando esse feedback de um comportamento que não foi legal para você, ela vai te ouvir. E com certeza vai gerar uma conversa ou vai gerar uma mudança de atitude. Então isso é muito importante. Então quando a gente fala, só para a gente fechar o vídeo para você entender direitinho. Quando a gente fala de feedback de líder para liderado, tá? Feedback corretivo, então eu vou falar do passado, lá o problema que aconteceu, feedback presente, que é o de reconhecimento, e feedback futuro de desenvolvimento. Quando a gente está falando de feedback entre as partes, né? Pode ser no seu ambiente de trabalho, pode até usar em casa se você quiser, a gente usa o método XYZ. Isso facilita a comunicação e os resultados do feedback são bem melhores. Afinal, a gente poderia aqui ficar falando horas sobre o processo de feedback, mas esse é um pequeno insight para que você comece a partir de hoje executar o feedback no seu negócio, nos seus liderados, porque ele é extremamente importante e sim, o feedback bem feito gera resultado. Um grande beijo e nos vemos então no próximo vídeo.